Olá, sou o professor Maurício Antunes, de Direito Constitucional, e vou apresentar a dica constitucional em cima de uma questão que foi aplicada no exame de ordem da OAB no ano de 2019. Vamos à questão. 30º exame de ordem unificado, primeira fase, durante campeonato oficial de judô, promovido pela Federação de Judô do Estado Alfa, Fernando, um dos atletas inscritos, foi eliminado da competição esportiva em decorrência de uma decisão contestável da arbitragem que dirigiu a luta. Na qualidade de advogado contratado por Fernando, assinale a opção que apresenta a medida juridicamente adequada para o caso narrado. A questão apresenta algo que aconteceu na esfera desportiva e que a Constituição apresenta no artigo 217 competência da Justiça Desportiva a ser regulamentada por lei para o exercício da função jurisdicional, excepcionalmente, para a matéria desportiva. No inciso 35 do artigo 5º da Constituição, consagra-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição, também conhecido como a garantia do livre acesso ao judiciário, ou o princípio da universalidade da jurisdição. Existe uma variação de acordo com o doutrinador, ou ubiquidade da justiça, Ponte de Miranda. Ubiquidade é a mesma coisa que onipresença, Então nós temos aqui um princípio que prevê a garantia de acesso, consagra o direito de ação, o direito que nós possuímos de acionar o poder judiciário, e o legislador infraconstitucional não pode atrapalhar este direito. Ocorre que a Constituição, no artigo 5º, inciso 35, quando apresenta a consagração do referido princípio, não apresenta algo em caráter absoluto. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há direito em caráter absoluto, porque eles podem ser limitados pela própria Constituição, tal qual pela norma infraconstitucional regulamentadora. E a Constituição apresenta algumas exceções a este princípio da inafastabilidade da jurisdição. Habeas data é um exemplo utilizado pelos doutrinadores, assim como a lei de arbitragem, e para a questão que estamos aqui dando a dica, a referência é do artigo 217. O Poder Judiciário somente admitirá ações relativas à disciplina e competições desportivas após esgotamento das instâncias da Justiça Desportiva. E o prazo para a Justiça Desportiva, 60 dias. Então a própria Constituição vai apresentar exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Vamos às opções. Letra A. Fernando poderá ingressar com processo perante a Justiça Desportiva para contestar o resultado da luta e, uma vez esgotadas as instâncias desportivas e proferida a decisão final sobre o caso, não poderá recorrer ao judiciário. Ora, o que nós acabamos de falar? É ou não é uma exceção? É uma exceção, mas significa que o afastamento é eterno? Não. A exceção consiste na ideia de que o Poder Judiciário só poderá ser acionado após o esgotamento da matéria na Justiça Desportiva. Então não significa que jamais poderá recorrer ao Poder Judiciário. Pode o indivíduo ou a instituição recorrer ao Poder Judiciário? Pode, após o esgotamento. A exceção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição se faz presente aí. Logo, a letra A não pode ser marcada como gabarito. Letra B. Fernando poderá impugnar o resultado da luta perante o Poder Judiciário, independentemente de esgotamento. Independentemente de esgotamento, não. Precisa aguardar o esgotamento. Então é evidente que o gabarito só pode ser a letra C. Fernando, uma vez esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, que terá o prazo máximo de 60 dias contados da instauração do processo para proferir decisão final,
poderá impugnar o teor da decisão perante o Poder Judiciário. Na letra D de dado, a ordem jurídica adotou o princípio da unidade, a partir da Constituição, exclusividade do Judiciário para dirimir todas as questões, deslegitimando a atuação de justiça esportiva, também o equívoco, a previsão sim constitucional. Então o gabarito, por isso oficial era, e só poderia mesmo ser a opção C, né? Então Maurício Antunes passando uma dica constitucional. Até a próxima.